Era uma noite fria e sombria, com o vento uivando através das árvores esqueléticas, enquanto uma lua pálida se erguia no céu. Lucas dirigia por uma estrada deserta, os faróis de seu carro iluminando o caminho serpenteante que cortava uma floresta densa. Ele estava cansado, vindo de uma reunião de trabalho que se prolongara até tarde, e tudo o que desejava era chegar em casa o mais rápido possível. Mas o destino, como descobriria, tinha outros planos para ele naquela noite. A estrada parecia interminável, com cada curva trazendo apenas mais trevas. O rádio falhava, emitindo apenas estática, e seu celular estava sem sinal. Lucas começava a se sentir desconfortável, aquela sensação inquietante de que algo estava fora do lugar. Foi então que, ao virar mais uma curva, ele avistou uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, de pele pálida e cabelos negros que caíam em desordem sobre seus ombros. Ela estava parada, imóvel, com os olhos fixos no carro que se aproximava. Lucas diminuiu a velocidade instintivamente, seu coração acelerando. Algo na mulher parecia errado. Ela não pedia carona, nem acenava, apenas observava. Quando o carro passou por ela, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou pelo retrovisor e, para sua surpresa, a mulher havia desaparecido. A estrada estava vazia. Um calafrio tomou conta de seu corpo, e ele acelerou, tentando afastar a imagem perturbadora da mente. Por alguns minutos, a tensão diminuiu. A floresta densa se fechava ao redor da estrada, e o som dos pneus no asfalto era o único ruído além do uivo distante do vento. Mas logo, Lucas começou a ouvir algo estranho. Era um som baixo, quase como um sussurro, vindo de dentro do carro. Ele olhou para o banco de trás pelo espelho, mas não viu nada. Talvez seja só o cansaço, pensou, tentando se acalmar. Mas o sussurro ficou mais forte, e agora parecia que vinha de todos os lados. As palavras eram indistintas, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, e nenhuma delas fazia sentido. Lucas apertou o volante com força, seus dedos ficando brancos. Foi então que o carro deu uma guinada. Algo parecia ter acertado o pneu traseiro, fazendo o veículo sacudir violentamente. Lucas lutou para manter o controle, mas o carro derrapou, saindo da estrada e colidindo com algo na margem. O impacto foi forte, e a cabeça de Lucas bateu no volante. Por um momento, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, sua visão estava embaçada, e sua cabeça latejava. O carro estava inclinado, com o capô amassado e o motor silencioso. A escuridão ao redor era quase impenetrável, exceto pela luz fraca da lua que conseguia atravessar as copas das árvores. Ele tentou ligar o carro, mas o motor apenas tossia, recusando-se a funcionar. Droga! Murmurou, batendo no volante. Pegou o celular, mas, como temia, ainda não havia sinal. Sem outra opção, Lucas decidiu sair do carro e procurar ajuda. Talvez houvesse uma casa ou algum tipo de civilização por perto. Ao sair, o ar frio da noite o envolveu, e o som distante de folhas farfalhando parecia mais alto do que deveria. Ele olhou ao redor, tentando se orientar, mas a estrada parecia ainda mais isolada agora que estava a pé. Com o coração batendo rápido, ele começou a caminhar, esperando encontrar algum sinal de vida. Ele não havia andado mais do que alguns minutos quando ouviu o som de passos atrás dele. Lucas parou, seu corpo ficando tenso. Virou-se lentamente, mas não havia ninguém. O vento soprava levemente, movendo as folhas, mas nada mais. Continuou andando, mas os passos voltaram, desta vez mais próximos. O som era claro, e Lucas sabia que alguém o estava seguindo. Ele se virou bruscamente, e seu sangue gelou. A mulher que ele vira à beira da estrada estava ali, a poucos metros dele. Seu rosto estava parcialmente coberto pelos cabelos, mas ele podia ver seus olhos, dois buracos negros e vazios, que pareciam sugar toda a luz ao redor. Ela estava parada, imóvel, exatamente como antes. "Quem é você?" perguntou Lucas, tentando manter a voz firme, mas sentindo o pânico se arrastando em sua mente. A mulher não respondeu. Ela apenas deu um passo em sua direção. Lucas deu um passo para trás, e em seguida, virou-se e correu. O terror o dominava completamente agora, e ele corria pela estrada sinuosa, sem se importar com o cansaço ou com a direção. O som de passos atrás dele se intensificava, e ele sabia que ela estava o seguindo, cada vez mais próxima. Suas pernas doíam, seus pulmões ardiam, mas ele não parava. O medo o impulsionava. Foi então que, à frente, ele avistou uma casa. Uma luz fraca brilhava na janela, e aquilo foi o suficiente para renovar sua esperança. Lucas correu até a porta da casa e começou a bater desesperadamente. "Socorro! Alguém, por favor, me ajude!" gritou, enquanto olhava por cima do ombro,
esperando ver a mulher surgir das sombras a qualquer momento. A porta se abriu com um rangido, e um homem idoso apareceu, seus olhos estreitados em desconfiança. "O que está acontecendo, rapaz?" perguntou com uma voz grave. "Tem alguém me seguindo. Por favor, me deixe entrar", implorou Lucas, seu corpo tremendo de exaustão e medo. O homem olhou para a estrada escura e depois para Lucas, assentindo lentamente. "Entre", disse ele, abrindo a porta. Lucas entrou rapidamente, sentindo-se momentaneamente seguro. A casa era velha, com móveis antigos e o cheiro de madeira envelhecida permeando o ar. O homem fechou a porta e trancou-a com um enorme ferrolho de ferro. "Você disse que alguém está te seguindo?" perguntou o homem, enquanto caminhava lentamente até a janela e olhava para fora. "Sim, uma mulher, eu a vi na estrada, e depois, ela desapareceu, mas agora estava me seguindo." Seus olhos eram vazios. O homem ficou em silêncio por um momento, antes de se virar para Lucas. "Você viu a noiva da estrada?" Lucas franziu a testa. "Noiva da estrada. O que isso significa?" O velho suspirou e sentou-se em uma poltrona desgastada. Há muitos anos, uma jovem mulher foi deixada no altar. Ela estava a caminho de seu casamento, mas nunca chegou. Dizem que seu noivo a abandonou, e ela, em desespero, se jogou em frente a um carro naquela estrada. Desde então, ela assombra esse trecho, esperando por alguém que a leve até o destino que nunca alcançou. Lucas sentiu um frio ainda mais intenso ao ouvir a história. E o que acontece com aqueles que a veem? O velho olhou para ele com uma expressão sombria. "Eles nunca saem dessa estrada." Lucas sentiu o chão fugir sob seus pés. A história parecia absurda demais, mas algo na voz grave e no olhar sério do homem fez seu estômago se revirar. Ele estava trancado em uma casa no meio de uma floresta desconhecida, com uma entidade sobrenatural supostamente à espreita lá fora. O ar parecia pesar, e o silêncio que seguiu a última frase do velho era ensurdecedor. "Como assim, nunca saem da estrada?" perguntou Lucas, a voz trêmula. O homem respirou fundo, levantando-se da poltrona com um esforço visível. Seus movimentos eram lentos, como se o peso dos anos e de algum segredo antigo o estivesse esmagando. Ele foi até a janela, desviando o olhar de Lucas, antes de responder. "Todos que a veem estão condenados a voltar para a estrada, noite após noite. Alguns desaparecem, como se fossem sugados pela escuridão. Outros enlouquecem antes disso, perambulando sem destino, até que a estrada os leve." Lucas deu um passo para trás, a sensação de estar preso começando a sufocá-lo. Ele olhou para a porta trancada com o grande ferrolho de ferro, a única barreira entre ele e a entidade do lado de fora. "Então o que eu faço?" perguntou, quase suplicando. O velho finalmente se virou para encará-lo, os olhos cansados, mas sem uma gota de esperança. "Ninguém sabe como quebrar a maldição dela. Alguns acreditam que, se você a levar até o destino que ela nunca alcançou, ela pode deixá-lo em paz. Mas nunca ninguém voltou para contar." Lucas sentiu um arrepio profundo atravessar seu corpo, como se o próprio vento da noite tivesse entrado na casa para sussurrar em seus ouvidos. Ele não podia ficar ali, preso na casa daquele velho, esperando ser apanhado pela noiva da estrada. Por mais aterrorizante que fosse, ele precisava tentar. Eu vou voltar", disse Lucas, a voz firme apesar do medo crescente dentro dele. "Vou enfrentá-la." O velho balançou a cabeça lentamente, como se já soubesse o que Lucas ia dizer. "Se for por esse caminho, tome cuidado. A estrada tem seus próprios planos, e ela pode não ser a única coisa que está à sua espera." Sem dizer mais nada, o velho destrancou a porta e a abriu com um rangido que ecoou pela casa. O ar frio da noite entrou, trazendo consigo a sensação de um perigo iminente. Lucas respirou fundo, seu coração martelando no peito, e deu o primeiro passo para fora. A estrada parecia ainda mais desolada do que antes, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas aquela faixa escura de asfalto se estendendo infinitamente. Lucas caminhava com passos pesados, os olhos constantemente varrendo as sombras ao seu redor, esperando ver a mulher pálida surgir a qualquer momento. O vento assobiava através das árvores, carregando consigo sussurros que pareciam distantes, mas familiares. Vozes que ele não conseguia entender, mas que pareciam chamá-lo, puxando-o de volta para a estrada como se estivesse destinado a nunca mais sair de lá. Depois de alguns minutos,
Lucas começou a sentir uma presença. Não a via, mas podia senti-la. Um peso invisível no ar, como se a própria escuridão ao seu redor estivesse viva, observando-o, aguardando o momento certo para se aproximar. E então, ele a viu. A noiva da estrada estava parada à frente, no meio do caminho. Seu vestido branco esfarrapado brilhava sob a luz fraca da lua, e seus cabelos negros balançavam suavemente no vento. Seus olhos vazios estavam fixos nele, e por um momento, Lucas sentiu que seu próprio corpo o havia congelado no lugar, incapaz de se mover. Ele respirou fundo, tentando controlar o pânico. Precisava fazer algo, precisava seguir o conselho do velho, levar a noiva ao destino que ela nunca alcançou. Mas como? Como poderia fazer isso? Eu sei o que você quer, disse Lucas, a voz vacilante. Eu vou te ajudar. Vou levá-la até o lugar onde você deveria estar. A noiva não se moveu. Não fez nenhum som. Apenas ficou ali, imóvel, como se esperasse que ele continuasse. Lucas deu um passo em direção a ela, e então outro. Cada movimento parecia uma eternidade, seus nervos à flor da pele. Mas ela não se mexeu. Quando ele estava a poucos metros de distância, parou. Por favor, me deixe ajudá-la, implorou. De repente, a figura da noiva começou a se mover. Não como uma pessoa normal, mas de forma lenta e fluida, como se estivesse flutuando sobre o asfalto. Ela se aproximou de Lucas, e ele tentou recuar, mas suas pernas não obedeceram. Almeida era Esmigator. Quando ela estava a apenas alguns centímetros dele, seus olhos vazios se fixaram diretamente nos dele. Lucas sentiu um frio intenso percorrer seu corpo, como se seu próprio calor estivesse sendo drenado. Mas ele não podia parar agora. Se tinha alguma chance de escapar, era naquele momento. Eu vou levá-la até o seu destino, disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. A noiva parou de repente, e por um instante, o tempo pareceu congelar. O silêncio ao redor deles era absoluto, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Então, sem aviso, a noiva estendeu a mão. Seus dedos pálidos e frios como a morte tocaram a pele de Lucas, e ele sentiu como se sua alma estivesse sendo puxada para fora de seu corpo. Ele queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para escapar daquele toque gelado, mas estava paralisado. De repente, ele não estava mais na estrada. A escuridão ao seu redor se desfez, e ele se viu em uma igreja antiga e decadente. As paredes eram de pedra, cobertas de musgo, e bancos de madeira apodrecida se alinhavam em fileiras. No altar, flores murchas estavam espalhadas, e um véu sujo pendia de uma cadeira quebrada. Ele estava de volta ao dia do casamento dela. O casamento que nunca aconteceu. A noiva estava ao seu lado, parada em silêncio, olhando para o altar vazio. Lucas entendeu naquele momento o que ela queria. Ela queria ser liberada daquele destino trágico, daquele momento que aprendeu para sempre. Com a voz fraca e hesitante, ele sussurrou: "Você está livre." A noiva olhou para ele uma última vez, e, em seus olhos vazios, Lucas viu algo que não esperava: paz. Em um piscar de olhos, ela desapareceu, e a igreja começou a se desfazer ao seu redor. Lucas acordou no chão da estrada, o céu começando a clarear com o amanhecer. Ele estava sozinho. O carro, a mulher, o velho, tudo havia sumido. Ele estava livre, ou assim pensava. Quando levantou, pronto para continuar sua jornada, uma voz sussurrou em seu ouvido: "A estrada nunca termina." E então ele soube. A noiva poderia ter ido embora, mas a estrada o havia escolhido. O sussurro gelado ecoou na mente de Lucas como uma maldição que ele não conseguia afastar. Mesmo com o amanhecer começando a surgir no horizonte, iluminando o caminho à sua frente, ele sentia uma inquietação crescente. A estrada, que antes parecia apenas uma rota esquecida no meio do nada, agora parecia viva, pulsando, como se o próprio asfalto tivesse uma consciência. Tentando se recompor, ele se levantou lentamente. O corpo doía da queda, os músculos estavam tensos, e o cansaço mental começava a pesar. Lucas olhou ao redor. Nada. Apenas árvores altas e uma faixa interminável de asfalto à frente. Respirou fundo e começou a andar em direção ao carro,
que estava agora mais longe do que ele se lembrava. Enquanto caminhava, o silêncio da floresta parecia cada vez mais pesado. O cantar dos pássaros e o farfalhar das folhas haviam desaparecido, e o único som que ouvia era o de seus próprios passos sobre o asfalto. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, como se algo estivesse tentando puxá-lo de volta, sugando sua energia. Ao se aproximar do local onde havia deixado o carro, ele parou subitamente. O carro não estava mais lá. A estrada, que antes era familiar, parecia ter mudado. As curvas e declives não batiam com o que ele lembrava. O caminho que deveria levá-lo de volta ao ponto onde saiu da estrada parecia diferente, como se estivesse sendo distorcido. O que está acontecendo? Ele murmurou para si mesmo, o pânico começando a subir novamente. Ele virou-se, olhando em todas as direções, mas tudo parecia igual. Árvores, escuridão e mais estrada. Uma sensação de vertigem tomou conta de sua mente. Ele tinha que sair dali, tinha que encontrar uma maneira de escapar. Lucas começou a andar rapidamente, quase correndo pela estrada, esperando que, ao virar uma curva ou caminhar mais alguns metros, algo familiar surgisse. Mas a cada passo, a paisagem se tornava ainda mais surreal. As árvores começaram a parecer repetitivas, como se ele estivesse preso em um ciclo infinito. E então, ele ouviu novamente sussurros. Desta vez, eles eram mais nítidos, mais próximos. As vozes pareciam vir de todos os lados, cercando-o. Ele parou, respirando com dificuldade, e olhou ao redor desesperadamente, tentando encontrar a origem. Mas tudo o que viu foi a estrada vazia. O som parecia se aproximar, como uma multidão de pessoas falando baixinho, formando um coro sinistro. Você está preso. Não pode escapar. Ela se foi, mas a estrada ficou. As vozes riam, sussurrando segredos que ele não conseguia entender completamente. Lucas tapou os ouvidos, mas o som continuava, como se estivesse dentro de sua própria cabeça. Ele começou a correr, os passos ecoando no asfalto silencioso. Não sabia para onde estava indo, só queria fugir daquele lugar amaldiçoado. Correu até suas pernas queimarem, até o fôlego falhar, até seu corpo quase desmoronar de exaustão. E então, ele parou, curvado, tentando recuperar o ar, suando e tremendo. Quando levantou a cabeça, seu coração congelou. Ali, na estrada à sua frente, estava a casa do velho. Era impossível. Ele tinha certeza de que tinha corrido por quilômetros, mas a casa estava lá, como se ele nunca tivesse saído do lugar. O velho estava parado à porta, olhando para ele com a mesma expressão sombria e conhecedora de antes. Eu te avisei, disse o velho, com a voz rouca e sombria. A estrada nunca termina. Lucas deu um passo para trás, em pânico. O que está acontecendo? O que eu faço? Ele estava à beira de um colapso. O velho balançou a cabeça lentamente. Você fez o que pôde. A noiva foi libertada, mas você foi marcado. Agora, a estrada te pertence, assim como pertenceu a todos os outros que a cruzaram. Lucas sentiu uma onda de desespero esmagar seu peito. Não, isso não pode ser verdade. Deve haver uma maneira de sair daqui. Deve haver algo que eu possa fazer. O velho deu de ombros, como se já tivesse ouvido aquele pedido antes. Alguns tentam voltar, outros aceitam seu destino, mas ninguém nunca encontrou a saída. As palavras do velho caíram sobre Lucas como uma sentença de morte. Ele recuou lentamente, sentindo o chão tremer levemente sob seus pés, como se a estrada estivesse viva, reagindo à sua presença. As vozes nos sussurros voltaram, desta vez mais altas e mais intensas. Sem saber o que fazer, Lucas começou a andar novamente, ignorando o velho e a casa. Ele seguiu a estrada, acreditando que, se continuasse a caminhar, eventualmente encontraria algo, qualquer coisa que o tirasse daquele ciclo infernal. Mas à medida que o tempo passava, o desespero só crescia. A estrada não mudava. Era como se ele estivesse preso em uma armadilha, condenado a caminhar para sempre em um lugar que nunca levaria a lugar algum. As vozes o seguiam, os sussurros enchendo sua mente, e o medo de que estivesse perdido para sempre se instalava. Dias se passaram, ou talvez fossem horas. Lucas não conseguia mais dizer. A estrada parecia consumir o tempo, e a noite nunca acabava. Ele estava exausto,
física e mentalmente, mas não conseguia parar de andar. Algo o forçava a continuar, como se a estrada o estivesse empurrando para frente, sem dar-lhe a opção de desistir. Foi então que, em um momento de pura exaustão, ele caiu de joelhos no asfalto. A estrada parecia vibrar levemente sob ele, como se estivesse viva, aguardando pacientemente que ele se rendesse. Lucas olhou para cima, os olhos fixos no horizonte distante. E lá, muito ao longe, ele viu algo. Uma luz. Fraca, quase imperceptível, mas estava lá. Uma fagulha de esperança no meio da escuridão. Com o último resquício de energia, ele se levantou e começou a caminhar na direção da luz. Seus passos eram lentos e incertos, mas ele não parava. A cada passo, a luz parecia se aproximar, crescendo lentamente. E então, ele chegou. A luz vinha de uma pequena cabana, diferente da casa do velho. Era acolhedora, com uma chaminé soltando fumaça branca para o céu. Uma figura estava parada à porta, mas desta vez, não era o velho. Era a noiva, mas algo havia mudado. Seu rosto não era mais pálido e vazio. Havia algo de humano nela agora, como se a libertação a tivesse transformado. Seus olhos, antes vazios, agora o observavam com tristeza. Lucas parou diante da cabana, sem saber o que fazer. A noiva o observou por um momento e, então, apontou para a estrada atrás dele. Quando ele se virou, seu coração quase parou. Onde antes havia apenas a escuridão da estrada sem fim, agora havia uma bifurcação. Uma nova escolha. Lucas olhou para a noiva uma última vez. Ela acenou com a cabeça lentamente, como se lhe desse permissão. Ele entendeu. A estrada nunca termina, mas, às vezes, ela oferece uma nova direção. Sem olhar para trás, ele começou a caminhar para a bifurcação. O caminho à frente era incerto, mas desta vez, Lucas estava pronto para encarar o que viesse. Lucas sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão ao percorrer o novo caminho. A estrada diante dele era diferente, revestida por uma luz suave que filtrava pelas copas das árvores. O canto dos pássaros substituía o silêncio opressor, e uma brisa fresca acariciava seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu esperança. Enquanto caminhava, percebeu que a floresta ao redor estava cheia de vida. Pequenos animais corriam entre as árvores, e o som de um riacho podia ser ouvido à distância. Lucas começou a acreditar que finalmente estava deixando para trás o pesadelo que o perseguia. Após algumas horas de caminhada, chegou a uma clareira onde havia uma pequena cabana de madeira. A porta estava entreaberta, e uma fumaça fina saía pela chaminé, sinalizando que alguém estava ali. Com cautela, ele se aproximou e bateu na porta. Entre, Lucas, uma voz feminina suave respondeu de dentro. Surpreso por ouvir seu nome, ele empurrou a porta lentamente. No interior, uma mulher de meia-idade estava sentada em uma poltrona ao lado da lareira. Seus olhos eram gentis, e um sorriso acolhedor iluminava seu rosto. "Você me conhece?" perguntou ele, confuso. "De certa forma, sim", respondeu ela. "Tenho observado sua jornada. Você passou por muito." Lucas sentiu uma mistura de desconfiança e curiosidade. "Quem é você?" "Pode me chamar de guardião", disse ela. "Eu protejo aqueles que conseguem encontrar este caminho." "Protege do quê?" ele perguntou, ainda cauteloso. "Da estrada. Ela é antiga e faminta. Alimenta-se das almas dos perdidos, daqueles que carregam fardos que não conseguem deixar para trás." Lucas sentiu um calafrio. "Então, estou condenado a vagar por ela para sempre." A guardiã levantou-se e aproximou-se dele. "Nem sempre. Você libertou a noiva. Mostrou compaixão e coragem. Isso o diferencia dos outros. Mas ainda assim, a estrada não me deixa ir", disse ele, a frustração evidente em sua voz. "Porque há algo dentro de você que precisa ser confrontado", explicou ela. "Algo que você tem evitado." Lucas desviou o olhar. "Eu não sei do que você está falando." Ela suspirou suavemente. "Você carrega uma culpa profunda, Lucas. Algo que aconteceu em seu passado, que o prende a este lugar." Ele fechou os olhos, memórias dolorosas emergindo. "Foi um acidente. Eu não pude evitar." "Conte-me", encorajou a guardiã. "Há um ano, eu estava dirigindo tarde da noite, assim como nesta estrada. Estava chovendo,
A visibilidade era ruim. Eu atropelei alguém. Uma mulher. Chamei a ambulância, mas era tarde demais. Desde então, não consigo me perdoar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas. A guardiã colocou a mão em seu ombro. A estrada sente essas coisas. Ela atrai aqueles que estão presos em seus próprios labirintos internos. Então é por isso que estou aqui? Por causa da minha culpa? Sim, e enquanto você não se perdoar, continuará preso. Lucas sentiu o peso das palavras dela. Como posso me perdoar por tirar a vida de alguém? Aceitando que foi um acidente e honrando a memória dela ao viver a sua vida da melhor forma possível. Ele ficou em silêncio, refletindo. Eu nunca pensei dessa forma. A guardiã sorriu. O perdão é uma jornada, assim como a estrada. Mas agora que você reconheceu seu fardo, pode começar a se libertar. De repente, a cabana começou a se encher de luz. A figura da guardiã tornou-se brilhante, quase translúcida. O que está acontecendo? Perguntou Lucas, espantado. Você está pronto para voltar, disse ela. Lembre-se, a estrada só tem poder sobre aqueles que se recusam a enfrentar a si mesmos. A luz tornou-se ofuscante, e Lucas sentiu como se estivesse sendo puxado para cima, através de um túnel de claridade. Ele acordou com um sobressalto. Estava sentado ao volante de seu carro, estacionado na beira da estrada. O sol da manhã banhava tudo em dourado, e o som distante de carros passava pela rodovia próxima. Confuso, ele olhou ao redor. Não havia sinais da estrada sombria, da floresta opressiva ou da noiva. Verificou o relógio e percebeu que apenas algumas horas haviam se passado desde que começara a dirigir. Foi tudo um sonho, ele murmurou para si mesmo. Mas algo dentro dele havia mudado. A sensação esmagadora de culpa não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma paz silenciosa. Decidido a não desperdiçar aquela segunda chance, Lucas ligou o carro e retomou o caminho para casa. Enquanto dirigia, ligou o rádio e uma melodia suave encheu o ar. A paisagem era familiar, acolhedora, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu otimista sobre o futuro. Ao chegar em casa, foi recebido por sua família com abraços calorosos. Eles haviam ficado preocupados com sua ausência, mas ele os tranquilizou, dizendo que precisava de um tempo para pensar. Nos dias que se seguiram, Lucas procurou a família da mulher que havia atropelado. Com o coração na mão, expressou seu profundo pesar e pediu perdão. Para sua surpresa, eles o acolheram com compreensão, compartilhando histórias sobre ela e encontrando conforto mútuo na dor. Com o tempo, Lucas se envolveu em campanhas de segurança no trânsito, usando sua experiência para ajudar a prevenir acidentes e salvar vidas. Ele transformou sua culpa em ação positiva, honrando a memória da mulher de maneira significativa. Uma noite, enquanto caminhava sob o céu estrelado, sentiu uma presença familiar. Virou-se e, por um instante, pensou ver a silhueta da noiva da estrada à distância. Mas desta vez, ela parecia em paz. Ela acenou levemente antes de desaparecer na brisa noturna. Lucas sorriu, sentindo que ambos haviam encontrado a redenção.